E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem? Aleluia. Animados para essa noite? Glória a Deus. Você ainda tem fome de Deus ainda? Você acredita que Jesus pode fazer algo novo essa noite na sua vida? Eu vim de muito longe. Eu espero que você esteja com essa expectativa. Para quem não me conhece, aqui já falou meu apelido, meu nome é William, mas todo mundo me conhece como Bill. Pode me chamar de Bill se você quiser, de William, o que você achar melhor. Sou lá de Juiz de Fora. Alguém aqui conhece Juiz de Fora? Faz assim com sua mão. Quem já foi em Juiz de Fora aí? Legal. Juiz de Fora tá umas 5 horas daqui. Lá em Juiz de Fora, o Senhor tem me dado a graça de pastorear uma família lá. A nossa comunidade se chama A Igreja. Não foi uma piada, é o nome mesmo. Não sei se foi falta de criatividade, mas a gente viu que estava dando certo há muito tempo. Falei, vamos tentar isso aí mesmo. O nome da nossa igreja é Igreja mesmo. Tem... Gente, não é uma piada, cara. É o nome mesmo. Tem mais ou menos 2 anos e meio que essa família nasceu. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui compartilhando com vocês. E é com muito temor que eu estou aqui, porque qualquer outro lugar que eu ministre, eu não encontro o mesmo peso, a mesma responsabilidade de ministrar aqui. Porque foi nessa casa aqui, há 3 anos e pouco atrás, que eu fui ativado e saí daqui, e depois de um Fire e Refire, sendo ministrado pelo Mike, pelo Dan, pelo Leandro. Eu estava nesse cantinho aqui do lado direito, estava me lembrando hoje, e eu estava aqui babando de chorar. Jesus me mostrando tanta coisa, me dando direções a respeito do que eu tinha que fazer quando eu voltasse para a minha cidade. E Jesus não me pediu muita coisa fácil. A primeira coisa que ele me pediu foi: quando você voltar para a sua cidade, eu era co-pastor em uma comunidade lá, em uma igreja linda na cidade. E naquele cantinho ali, Jesus falou comigo: quando você voltar para a sua cidade, você vai entregar todos os seus cargos. E Jesus não falou isso por causa de pecado, porque eu estava com algum pecado, mas porque eu estava perdendo time. Ele falou comigo: você está perdendo tempo, você está se distraindo com isso, eu tenho uma outra coisa para fazer. Eu quero que você... E o que é, Jesus? Não, só me obedeça. Só chega e entrega tudo. Então eu saí do Fire aqui e minha vida virou de cabeça para baixo. E algum tempo depois nasceu essa família espiritual, nasceu essa igreja. E depois de, aqui no Fire, receber uma palavra, por exemplo, do Mike, que ministrou na minha vida. Agora 1 mês e meio atrás, o Mike estava ministrando lá na nossa igreja, lá na nossa família, que nasceu aqui no Fire Refire. Então para mim é muita responsabilidade falar para vocês, ainda mais de influência, porque vocês são uma influência para nós. Vocês são uma influência para a nossa igreja. A nossa igreja, nós nascemos de um encontro com vocês. Eu só posso dar alguma coisa para vocês aqui essa noite, se Jesus assim me der, meu irmão, porque muita coisa que nós vivemos lá, nós aprendemos com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Talvez você está tanto tempo aqui e já se acostumou com essa casa. Eu preciso te dizer, você está num lugar incrível, meu irmão. Você está num lugar incrível. Não se acostuma com esse lugar de uma maneira de fazer isso aqui algo, sabe, comum, que você vem todo final de semana e é isso, sabe? Não deixe isso acontecer, cara. Esse lugar aqui é incrível. Como esse rapaz que estava aqui agora falando, que já foi ativado por essa casa, que você jamais deixe de comer do pão que está sobre essa mesa aqui por fazer esse lugar comum. Que você nunca trate a unção desse lugar aqui apenas como um carpinteiro. Que você possa estar sempre com a expectativa no seu coração que há uma unção do Messias aqui nesse lugar. Que esse lugar nunca seja comum para você. Amém? Vamos para a palavra? Quantos estão animados a ouvir a palavra de Deus essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Também estou muito animado. Glória a Deus. Jesus, nós queremos ouvir a sua voz hoje. Tudo que o Senhor fala, o Senhor cria. Então eu oro para que tudo que for liberado aqui essa noite, o Senhor crie em nós. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma depois de hoje. Espírito Santo, dá testemunho de Jesus aqui. Espírito Santo, dá testemunho de que Jesus está vivo nesse lugar.
Nós queremos experimentar um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que enche as pessoas de poder. Nós queremos um Jesus vivo e por isso nós precisamos de você, Espírito Santo. Só você pode dar provas vivas de que Jesus está vivo nesse lugar. Eu oro para que à medida que a palavra for sendo liberada essa noite e os meus irmãos forem crendo, sinais comecem a se manifestar nesse lugar, em nome de Jesus. Os sinais acompanham aqueles que creem, e nós somos daqueles que creem. Então essa noite será uma noite de sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Anjos ministradores que servem os santos, comece a passear nesse lugar aqui, comece a se misturar conosco na nossa adoração, enquanto nós estamos contemplando Jesus pela palavra, que vocês ministrem nesse lugar. Nós não aceitamos essa noite nada menos que o céu, nada menos que o céu, nada menos que o céu. Comece a dizer isso no seu coração: nada menos que o céu, nada menos que o céu. Vamos, Espírito Santo, vamos, vamos, vamos. Se por acaso algum coração aqui já está queimando, como o coração daqueles homens no caminho de Emaús, queimavam enquanto ouviam Jesus falar, o próximo passo é Jesus se revelar. Se já tem alguém aqui com o coração queimando, que comece a acontecer agora a revelação de Jesus. Revelação de Jesus, um Jesus vivo. Vamos, 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 Espírito Santo. Se o coração de alguém já está queimando, nós não estamos preocupados com um modelo, com uma liturgia. Espírito Santo, se você quiser tocar alguém agora, não vai nos atrapalhar. Será uma honra para nós. Vamos, vamos, Espírito Santo. Se alguém está com uma fome tamanha que não pode esperar o final dessa noite, em nome de Jesus, caia sobre ele, Espírito Santo. Caia sobre ele no decorrer da palavra, enquanto nós estamos ouvindo acerca de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 16. Falar aqui hoje me dá tanto tremor que eu tive até dor de barriga hoje durante o dia. Rapaz, eu não sei se foi porque eu ia falar aqui ou foi tanta carne que eu comi na hora do almoço com gordura, não sei não, viu? Mas e pior que eu não vou nem poder dar meu migué, né? Porque eu contei pro Xandão que se eu parar no meio da palavra aqui e botar o povo para orar, Jesus está se movendo aqui, comece a orar. É porque eu fui no banheiro. Rapaz, já passei por isso, cara. Já fiz isso uma vez, dá certo. O povo gosta de oração, eu deixei todo mundo orando e fui correndo no banheiro. Então, se eu sumir aqui, eu fui dar uma ida ali e já volto. Mateus, capítulo 16, verso 15. Do verso 15 ao 18. Quem encontrou, diga eu amo a palavra de Deus. Quem não encontrou, diga eu também. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa é a primeira vez que a palavra eclésia é mencionada. Essa é a primeira vez que Jesus chama a sua comunidade de igreja, de eclésia. E eu não vou falar aqui uma novidade para muitos, a maioria de vocês sabem, que quando Jesus, ele diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, contra a minha eclésia. Quando ele diz as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês, Jesus está falando de um lugar, literalmente, a qual eles estão. Jesus está num lugar aqui em Cesareia de Filipe, e ali havia uma caverna, a qual era apelidada de porta do inferno. Quem aqui já sabia disso? Levanta a mão. Levanta a mão aí quem sabia. Acabou que eu contei alguma novidade, tá vendo? Não são tantas pessoas que sabiam. Jesus está num lugar a qual tinha esse apelido pelas pessoas. E era um lugar assombroso.
Ali era oferecido sacrifício a ídolos, ali crianças eram sacrificadas, todo tipo de paganismo acontecia dentro dessa caverna. Eles adoravam deuses ali, que nós sabemos que eram demônios, e o judeu passava longe daquele lugar. Um judeu não podia nem mesmo tocar em coisa morta, quanto mais ficar passeando na porta de uma caverna dessa. Aí Jesus disse para Pedro: olha, a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus, quando ele diz isso, ele aponta para esse lugar. Jesus, ele aponta para esse lugar e ele diz, porque aquele lugar era o que eles tinham de mais próximo de trevas, sabe? O que mais representava para eles escuridão, o que havia de mais podre naqueles dias. Jesus está dizendo: então, isso aqui é o que vocês conhecem na terra de maior escuridão que vocês temem. Pois é, a igreja tem autoridade para avançar contra as portas desse lugar e dominar esse lugar. Uau, cara! O que você conhece de um ambiente mais podre hoje, a qual você tem algum tipo de relacionamento ou próximo? O que tem aqui na sua cidade que é um lugar que você fala assim, é um lugar escuro, é um lugar de trevas? Quem sabe uma rua que tem muita prostituição, então ali é um lugar de trevas. Quem sabe é um setor da sua universidade, quem sabe debaixo do viaduto nas madrugadas, eu não sei, uma boate. Pois é, Jesus, quando a igreja nasce, ela já nasce para esse lugar, meu irmão. Jesus está dizendo para nós que a igreja já nasce com autoridade para dominar esses tipos de lugares. Nós não deveríamos separar a influência de igreja, devia ser a mesma coisa. Devia ser a mesma coisa, na verdade, automaticamente, ao pensar em igreja, a gente devia pensar em influência. Porque igreja é luz, tem algo mais influente do que uma luz no meio da escuridão? Cara, apaga as luzes desse lugar aqui, deixa um tempo apagado no período da adoração e acende as luzes, como é que seus olhos vão ficar? Isso é influência, esse é o poder da igreja. Não dá para não reconhecer ela quando ela é ela. Não dá para não reconhecer, não dá para fingir que não existe. Não, se a igreja for igreja, não dá para fingir que ela não está na sociedade. Igreja e influência são uma coisa só. Não devíamos separar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então esse lugar aí que você tem como um lugar de trevas é o lugar a qual Jesus chamou para você conquistar e ser igreja. A igreja nasceu para esse lugar. Eu gosto quando Isaías sai da ótica natural, da ótica humana. Quando ele está na terra, ele só vê um povo de impuros lábios. Mas quando ele vai ao terceiro céu, e o apóstolo Paulo, ele diz: a ninguém conheçais segundo a carne. Meu Deus, eu estou saindo da minha palavra totalmente, mas vamos lá. Ninguém conheçais segundo a carne, apenas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está nos ensinando a mudar a nossa ótica acerca das coisas, das pessoas, da sociedade. Isaías, ele está na terra e tudo que a terra é para ele é um povo de impuros lábios. Mas quando ele tem uma experiência de ir até o terceiro céu, ele começa a enxergar a terra da ótica de Deus. Ele diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe o que é toda a terra está cheia da glória de Deus? É toda mesmo, meu irmão. O lugar mais escuro que você imagina, a glória de Deus está ali. O que é de mais escuro aí que você imagina? Pois é, a glória de Deus está naquele lugar, meu irmão. A glória de Deus está debaixo do viaduto, a glória de Deus está dentro dos prostíbulos, onde as pessoas estão se prostituindo agora. A glória de Deus está ali. A glória de Deus está em todo lugar. Mas só os filhos podem revelar a glória de Deus, meu irmão. Eu não sei se você sabe, mas tem ondas de rádio passando aqui agora. Isso não é papo de doido, não. Por mais que pareça. Que programa que está passando agora? Eu não assisto televisão há muito tempo. Sexta-feira na Globo. O que passa sexta-feira na Globo, gente? Todo mundo, eu vou falar nada. Tem problema não, irmão. Mais ou menos, o que passa agora? Novela. Globo é novela, né? Depois das 6 é novela, depois novela e novela. E depois tem mais uma minissérie que é uma novela também. Tá passando novela. A novela tá passando aqui, cara. Sabia disso? Coisa doida.
Discovery Channel está passando aqui agora. Animal Planet está passando aqui agora. Aquelas séries doidas que você não sabe por que você assiste. Em Busca do Ouro. Gente, só eu que sou maluco. A série Perca de Peso. Tirando Nódulos. Gente do céu, ó. Aquilo lá é maligno, gente. Você começa a assistir. Essa semana eu comecei a assistir um documentário, esses reality. Eu comecei, quando eu vi, eu já estava no quarto. No quarto, tomando conta da vida de todo mundo. Tá tudo isso passando aqui agora. Tá tudo isso passando aqui agora. Ah, pastor, mas eu não estou vendo, mas tá. Mas tá. O que vai fazer o Animal Planet aparecer aqui nesse telão? Tem que ter um captador. Tem que ter um captador para manifestar a imagem aqui. Estou sendo bem didático para você entender. Acho que você já sabe onde eu quero chegar. Quando a Bíblia diz que Isaías vê toda a terra cheia da glória de Deus, Isaías está fazendo uma denúncia para nós. A glória sempre esteve disponível. Eu que não fiz nada. Deixa eu te dizer uma coisa: ficar amaldiçoando as trevas não vai fazer com que as trevas deixem de ser trevas. Ficar reclamando de como o mundo está não vai mudar as coisas. Se a gente apagar as luzes aqui, todas as luzes, e eu ficar apontando para a escuridão maldita, eu te odeio promiscuidade, eu te odeio isso, eu te odeio aquilo, você é do diabo. Você vai perceber que o tempo passa e as trevas continuam lá. O único jeito de você vencer a escuridão é acendendo a luz, meu irmão. É se manifestando. Então a igreja precisa entender que se nós queremos ver realmente a igreja sendo igreja e influência, é muito simples: acende a luz, se manifesta. Tudo que nós precisamos já está disponível. Como eu disse, toda a terra está cheia da glória de Deus. A gente só precisa de filhos que revelam isso, que manifestam isso nos lugares de trevas, nos lugares de escuridão. Então a igreja nasce para isso, meu irmão. Agora a igreja nasce de uma revelação de Pedro. Quando Pedro revela, tem um entendimento pelo Espírito quem é Jesus, Jesus revela quem é Pedro e consequentemente fala a respeito da igreja. Então entenda uma coisa, meu irmão: você quer ter revelação do que é a igreja? Tenha revelação primeiro de quem é Jesus. Quanto mais você conhecer acerca de Jesus, mais você vai ter revelação do que é ser igreja. Quanto mais entendimento de Jesus você tiver, mais entendimento você vai ter a respeito do que é a igreja. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou te dizendo isso porque nós precisamos tirar Elias do púlpito. A gente precisa tirar Moisés do púlpito. Meu irmão, a igreja ela não está fundamentada em Elias, em Eliseu, em Moisés, em Abraão. A igreja está fundamentada em Jesus. Quanto mais nós ensinarmos e falarmos sobre Jesus, não tem problema falar de Moisés, não tem problema falar de Elias, não tem problema falar de Eliseu, se quando falamos deles, nós falamos cumprindo o propósito a qual eles tiveram, que é apontar Cristo. Hebreus diz, capítulo 1, que outrora Deus falou por meio de profetas e sacerdotes, mas agora Deus falou por meio do Filho. É o Filho que revela a igreja. É o entendimento de quem é Jesus que vai revelar o que é ser igreja. Enquanto nós continuarmos aprendendo sobre quem é Moisés, quem é Eliseu, a gente vai apenas isso. A gente vai continuar vendo pessoas em nome de Deus amaldiçoando umas às outras. Eliseu amaldiçoou o seu moço com lepra, mas Jesus, a gente vê Jesus tirando a lepra. Olha só que coisa linda. Aquilo que Abraão, aquilo que Davi concordam com Jesus, nós concordamos. Mas nós precisamos devolver Jesus para o púlpito, meu irmão. Nós precisamos voltar a ter fome de conhecer Jesus. Jesus tem que nos deslumbrar mais do que qualquer outro homem. Jesus precisa voltar a ser o nosso modelo máximo. Amém? Quando a igreja começa, como eu disse para você, ela está num lugar de trevas, num lugar de escuridão. E infelizmente hoje
parece que tudo que a gente quer é treinar as pessoas para tirar ela desses lugares. A oração de Jesus pelos seus discípulos, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele não ora, Pai, eu oro para que vos tire do mundo. Não, Jesus ora, Pai, eu oro para que você seja com eles. Eu não quero que você os tire do mundo. E o que nós estamos fazendo hoje como igreja? Vocês aqui, a maioria são adolescentes. Acredito que não nessa casa. Mas muitas vezes nós como pastores, e eu já fiz isso algumas vezes, nós queremos lotar as atividades, a agenda da igreja, encher a agenda da igreja de atividades, para que o adolescente fique dentro da igreja de segunda a segunda. Porque nós temos medo dele dar uma passeadinha lá no mundo e ficar lá. Isso denuncia o fracasso do nosso discipulado. Porque o sucesso do discipulado de Jesus é que quando ele termina o processo dele de discipulado com seus discípulos, ele diz: Pai, eu quero que você não os tire do mundo. Eles estão prontos para ser luz. E nós fazemos o caminho contrário. Nós enchemos o adolescente de atividade dentro da igreja para que ele não tenha tempo. Nós começamos a criar uma agenda ativista para que o adolescente não tenha tempo de fazer nada lá fora. Como é que você vai mudar um mundo que você não vai? Como você vai mudar um mundo que você não está? Como você vai ser luz num lugar qual você não está? Como é que você vai ser sal num lugar que você não tem tempo para estar? Então a gente precisa sim, o novo convertido, a gente é um processo. A gente pega o novo convertido, o pintinho, e traz ele para o ninho e fala: fica aqui. Mas uma igreja saudável é uma igreja que, a mesma igreja que puxa o pintinho, quando ele vira frango, empurra ele para fora. A igreja saudável é quando o pintinho está pequenininho. Não, eu quero ir, eu vou mudar o mundo, eu vou nessa festa da universidade, converter um outro, já quer ir na festa amanhã da faculdade e botar tudo lá de cabeça para baixo. Quero pregar o evangelho lá, eu vou pegar o microfone. Não, vem cá. Aí você puxa o pintinho e bota ele no ninho. Mas a igreja saudável é a mesma que começa a botar espeto, e ele diz assim: não quero, o meu sonho é trabalhar numa livraria evangélica. Aí começa, né? O meu sonho é ficar dentro da igreja, o mesmo que queria mudar o mundo. Aí começa a experimentar o conforto da casa, né? Nossa, será que não tem uma vaguinha no time de contratados da Poema, de quem é tempo integral? E ele, quando vai orar por emprego, ele chega aqui no final da fila, na fila de oração, no final do culto, e ele: ora por mim. Pelo quê? Não, eu quero que você ore por uma vaga de emprego. Tem algum lugar que chama sua atenção, alguma coisa que queima no seu coração? Um lugar evangélico. Na verdade, aqui na Poema é meu sonho trabalhar aqui. Eu quero uma vaga aqui, quero trabalhar na portaria, eu quero trabalhar em algum lugar. Eu estou orando dia e noite, jejuando por isso. E nós começamos a ver as pessoas querendo ficar dentro das quatro paredes da igreja porque é confortável. Aí é a hora de empurrar de volta. Essa é a igreja saudável. Essa é a igreja que Jesus chamou a gente para ser, meu irmão. Uma igreja que é influência. Eu quero dividir com vocês 4 culturas que nós temos desfrutado lá na nossa casa, que nós temos vivido lá, que tem nos levado a ser alguma influência na nossa cidade. Anota aí: colonização, voluntariado, profecia e generosidade. 4 culturas que nós temos vivido lá na nossa cidade, como igreja, que tem nos dado alguma influência na nossa cidade. Vamos de novo: colonização, voluntariado, profecia e generosidade. Colonização, eu gosto muito dessa palavra, porque o livro de Atos dos Apóstolos é a narrativa da colonização da igreja colonizando a terra, meu. Porque a palavra apóstolo não foi criada por Jesus. Jesus não criou essa palavra apóstolo. Essa palavra já existia e ela era um termo político. Era uma função política. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram homens a qual Roma separava para liderar um time que iria ser enviado para uma determinada região para colonizar aquele lugar. Apóstolo era um líder a qual Roma separava, que iria liderar um time. Geralmente eles iam em navios, então também ele era um chefe de um navio, e eles iriam para uma determinada região colonizar aquele lugar. Então Atos dos Apóstolos é a colonização da igreja, é a igreja estabelecendo lugares de influência.
Então, ser uma igreja apostólica é ser uma igreja que coloniza, uma igreja que manifesta influência. Ser uma igreja apostólica é ser uma igreja que aonde ela atraca o seu navio, ela manifesta e estabelece o reino de Deus. Qual era a missão de um apóstolo? A missão de um apóstolo era ele ir para uma determinada região e depois de 2-3 anos, quando o imperador de Roma fosse ali, o imperador de Roma não conseguiria ver diferença alguma de Roma para aquela comunidade. A linguagem era a mesma, a cultura era a mesma, a arquitetura era a mesma. O bom apóstolo, ele ia fazer aquela comunidade que foi colonizada uma cópia, uma sombra de Roma. E não foi exatamente isso que Jesus disse, que nós estávamos aqui para quê? Para manifestar o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Então, a primeira cultura que a gente tem vivido é de sermos uma igreja apostólica, numa igreja que estabelece lugares de influência em todas as esferas da sociedade, todas mesmo. Eu tenho uma prática lá na igreja de celebrar alguém que se forma na faculdade, tanto quanto alguém que se descobriu um missionário. Eu costumo dizer isso lá, que nós devemos celebrar quando um jovem passa em medicina e se forma engenheiro ou descobre a sua profissão como empreendedor, tanto quanto quando alguém se encontra na vocação pastoral, numa vocação de evangelista. Infelizmente nós erroneamente passamos a ideia para a igreja que se você não foi chamado para um dos 5 dons ministeriais, você tem um ofício menos espiritual ou menos influente que as outras pessoas. E na verdade não é. Nós precisamos voltar a celebrar, meu irmão, os nossos apóstolos que estão sendo enviados nas esferas da sociedade. Nós precisamos ajudar aquele que se vê chamado para trabalhar fora aqui das 4 paredes, porque não sei se você sabe, cerca de 25% só dos membros da igreja vão ser chamados para o tempo integral. 25% ou menos. 75% vão desenvolver o seu sacerdócio lá fora, dentro de uma profissão, dentro de uma esfera da sociedade. E nós precisamos apoderar essas pessoas com honra, dizendo para elas que nós acreditamos que ela é tão apoderada, que ela é tão espiritual, que ela é tão ungida quanto o pastor que está pregando agora. Que ter um título pastoral, de evangelista, de mestre, ou qualquer outro que seja, ter ou não ter, não faz ela mais ou menos espiritual. Não é isso que vai dar influência a ela. O que vai dar influência é ela reconhecer o propósito dela e ter paixão por aquilo que ela foi chamada para fazer. E a gente precisa ajudar as pessoas a identificar isso. Nós precisamos dessa igreja apostólica, meu irmão. Qual é a profissão que queima no teu coração? Pois é, debaixo de uma mentalidade de uma igreja apostólica, você foi enviado para conquistar esse lugar. Você foi enviado para daqui a 3 anos, você fazendo residência no hospital, a gente chegar lá, não saber ver a diferença do céu para aquele lugar. Porque a linguagem é a mesma, a cultura é a mesma, a arquitetura é a mesma. Isso é um apóstolo, alguém que estabelece lugares de influência. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 32. No primeiro momento que a gente lê esse texto, não parece que ele está falando nada sobre ser uma igreja influente, uma igreja apostólica, que coloniza, que manifesta o reino. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Quando a gente olha no primeiro momento, não parece que está falando nada sobre influenciar aqui, mas talvez esse seja um dos textos mais poderosos, mais chaves para você ser uma igreja que manifesta o reino na sociedade. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Parte B, presta atenção nisso. O que controla a sua alma do que aquele que toma uma cidade. Aqui, Provérbios está nos dando uma chave para ganharmos a nossa cidade. A chave para ganharmos a nossa cidade é, antes de sermos enviados para uma esfera da sociedade, para fazer algo,
dominarmos e discipularmos a nós mesmos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a igreja já teve em diversos lugares de influência. A igreja já teve diversas vezes nos lugares altos da política, diversas vezes nos lugares altos da moda. Mas o problema foi não sustentar um caráter nesses lugares. Eu acredito que se a gente entender que uma igreja que é influente na sociedade, que coloniza, que manifesta o reino de Deus, que conquista, começa aqui. Começa antes de você querer discipular o mundo, você discipular a si mesmo. Porque se você domina a si mesmo, você não vai se corromper nesses lugares. E nós não vamos mais passar vergonha quando nós vemos pessoas engajadas na política dizendo que estão ali em nome do Senhor, que tem um chamado, e de repente a gente passa 3 anos, a gente tem vergonha de falar que aquele cara é um cristão. Você está na sua turma e começam todo mundo meter o pau no cara e você tem que abaixar a cabeça, envergonhado. Senhor, poxa, tinha tanta expectativa nessa pessoa, tinha tanta expectativa que ela glorificar o nome do Senhor lá. Então vocês aqui adolescentes, é um tempo muito oportuno para vocês ouvirem isso, que daqui a pouquinho vocês vão entrar na universidade, alguns já estão. Se vocês dominarem bem a vocês mesmos, nada nem ninguém vai corromper você lá na frente. Eu creio que é muito pontual a gente estar ouvindo isso aqui agora. Não se distraia com os lugares de influência, meu irmão. Eu quero chegar lá, o que você está fazendo? Como Paulo disse para Timóteo, coopera com as profecias que recebeste. A palavra que você recebeu acerca do futuro, primeiro ela transforma você no homem a qual Deus disse que você seria naquele tempo. Toda palavra profética que Deus manda na sua direção, primeiro ela vai fazer uma cirurgia em você. Ela vai transformar você. Ela vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua personalidade. Vai te fazer um homem inabalável, não um jovem de ânimo dobre, que um dia quer mudar o mundo, no domingo quer mudar o mundo, mas na segunda-feira não quer nem arrumar a cama. Então o desafio para nós sermos uma igreja influente é começarmos a deixar o Senhor influenciar nós mesmos. Melhor do que aquele que domina uma cidade é aquele que domina a si mesmo. Então se eu quero dominar uma cidade, quantos aqui querem ganhar Taubaté? Domine você mesmo, que o próximo passo vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, no capítulo 26, do verso 7 ao 10. Até aqui eu estava falando sobre ser uma influência para o mundo lá fora. Agora eu quero te falar sobre um outro nível de influência que eu creio que Deus quer dar para vocês. O nosso irmão aqui na hora da oferta citou essa história da mulher do vaso de alabastro, que quebrou tudo aos pés de Jesus. Eu creio que essa mulher é uma visão acerca da igreja desses dias, da igreja que Jesus quer que você seja. A Bíblia diz que quando ela entra e quebra o vaso, como ele bem disse aqui na hora da oferta, os outros discípulos ficaram muito bravos. Eles ficaram rangendo os dentes. E há quem diga que eles ficaram bravos por causa do dinheiro. Olha o dinheiro que ela está desperdiçando. Não! Eles não ficaram bravos por causa do dinheiro que estava sendo desperdiçado, não. Eles ficaram bravos porque a atitude daquela mulher denunciou eles. Eles ficaram bravos porque eles estavam andando com Jesus há um tempão e jamais tinham entregue algo, sabe, tão poderoso, tão intenso a Jesus. Eles andavam com Jesus há um tempão, já tinham visto Jesus curar, Jesus multiplicar pães, e tudo que eles faziam era consumir do reino. E de repente entra essa mulher que nem pede para entrar. Essa mulher entra correndo dentro da casa e quebra o vaso. Quando eles ficam bravos, é como se eles estivessem olhando um para o outro dizendo: lascou, o nível subiu. Essa mulher jogou o nível lá em cima e denunciou o nosso nível raso. Eu estou falando de ser uma igreja influente para a igreja. Eu creio que Jesus quer que vocês influenciem a geração anterior. Eu cheguei aqui e o Léo estava me zoando, falando que eu estava igual pastor assembleiano. E pior que eu achei que eu estava mó underground. Para você ver que eu já estou perdendo time já. Poxa, eu pensei que eu estava mó descolado, mó influência com essa roupa, cara.
Aí eu cheguei ali, ele, poxa, cara, bota essa camisa pra dentro, bota um style, que eu não sei o que lá, qual é dessa camisa aí? Ficou me tirando. Eu acredito, meu irmão, que o tempo está passando muito rápido. Tem um momento da história que eu amo muito da palavra, quando Elias, que elucida bem isso que eu estou querendo dizer. Elias, ele está no Monte Horebe, e ele oferece sacrifício, cai fogo do céu, e o fogo do céu cai, lambe o sacrifício todo, lambe a água do rego, aquela coisa louca, um nível de poder de Deus sobrenatural. Elias invoca e cai fogo do céu. Aí quando o fogo do céu cai, aí vai acontecer um próximo nível do mover, que ele estava esperando, que é a chuva. Deixa eu te dizer uma coisa, avivamento não é fogo, avivamento é chuva. Avivamento, o fogo, ele faz parte do processo de avivamento, mas fogo não é avivamento, porque o fogo vem para a igreja. O fogo vem para que nós venhamos ser ativados, animados, os dons são liberados. Quando a gente vê o fogo de Deus explodindo dentro da igreja, nós estamos prestes a viver sim um avivamento. Nós estamos nesse processo. Fogo não é avivamento. Avivamento é chuva lá fora. Porque o fogo, ele vem para a igreja, a chuva vem para todo mundo. A chuva vem para o justo e para o injusto. Então eu acredito que o Senhor quer nos levar a um lugar de avivamento, aonde a igreja vai começar a desempenhar uma influência tão grande, que até o ímpio que não gosta da igreja vai dizer: ninguém tira essa igreja daqui. Eu posso não concordar com a fé deles, mas eu acredito que eles de alguma maneira, eles tornam esse lugar aqui, Taubaté, melhor. Avivamento é isso, avivamento é chuva que cai para todo mundo. A chuva, ela não caiu apenas para Elias, a chuva caiu inclusive para Acabe, que era um homem perverso que não adorava mais ao Senhor, mas a chuva caiu para ele também. E eu creio, adolescentes, jovens, que o Senhor está nos levando a invocar o Senhor a um nível que vai cair uma chuva que vai abençoar muitos Acabes, que vai abençoar muita gente que nunca nem pisou na igreja, talvez não vá pisar, não quer pisar, mas também não vai poder negar o papel da igreja na sociedade. E quando, voltando no momento que cai fogo do céu, Elias fez algo incrível, caiu fogo do céu, cara. Caiu fogo do céu, que coisa louca. Mas a Bíblia diz que quando o fogo acabou de cair do céu, Elias foi para um canto, enfiou a cabeça entre as pernas e ficou ali. Eu acredito que se Elias estivesse orando, a Bíblia ia dizer que ele estava orando. Eu acredito que o que aconteceu ali foi uma fadiga, foi um cansaço. E nós precisamos de moços nos lembrando que existe um próximo nível. Nós precisamos de alguns moços que ainda têm disposição para ficar correndo e voltando, dizendo: peraí, vai acontecer, Elias, fica calmo. Eu estou com um filhinho de 4 meses. Cara, eu já vi muita coisa doida. Eu já vi Jesus fazer muita coisa doida em cada lugar que eu fui. Às vezes ministrando, outras sentado e eu ficar assim de boca aberta. Eu já tive num local de culto, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, tinha um americano ministrando e eu vi a boca das pessoas se transformar em ouro. Não sei se alguém que já viu essa loucura. E pensa um cara que era incrédulo com esse negócio. Só que nesse dia, para me dar aquela afrontada legal, quando esse americano veio, eu fiquei na diaconia, sabe, servindo a equipe dele. E nos outros dias, a qual ele orou por outras coisas, eu estava sempre ali com a missão de botar o paninho, de segurar as pessoas. Mas nesse dia, me deram a câmera de tirar foto. Falei assim: registra tudo que vai acontecer aí. Aí eu tô lá. Aí o cara chega diante da igreja, devia ter umas 3.000 pessoas lá em Belo Horizonte, e fala assim: ó, eu vou orar aqui e Jesus vai transformar coisas em ouro aqui, objetos e os dentes das pessoas. Coitado, mal ele sabia que tinha um tocador de flauta na equipe dele mesmo. Eu já estava lá no meu coração: ai meu Deus do céu, esse coroa vai sair lá dos Estados Unidos para fazer feio aqui no Brasil, vai passar vergonha. Aí ele pegou o microfone, e assim, não tinha intrepidez, sabe, falando nada disso que a gente está acostumado, não, só devia ter uns 70 anos. Chama Gary Oates. Você já ouviu falar desse cara? Gary Oates. Ele pegou o microfone, aí ele começou a orar. Não vou falar inglês aqui porque eu posso envergonhar vocês, meu nível altíssimo de inglês. Aí ele começou a orar. Aí ele acabou de orar, uma oração muito simples: Jesus, o Senhor disse que quer fazer, amém.
Aí pegou e falou assim: façam duplas aí. Façam duplas aí, todo mundo fez dupla. Agora abre a boca um pro outro aí e começa a procurar. Eu falei: esse cara é doido. Esse cara é maluco, cara. Esse velho tá doido. Aí todo mundo abriu a boca. E aí, alguém viu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Nada, meu irmão. Silêncio na igreja. Você sabe, né? Quando alguém fala que vai acontecer algo de Deus, não acontece, como é que é o clima, né? Todo mundo. Eu mesmo já tava. Falei, né? Tivesse perguntado o brasileiro aqui, você ia saber. Aí ele orou mais uma vez: não, eu vou orar. Aí ele falou assim: eu vou orar até acontecer. Eu falei: aí é um cabra macho. Vou orar até acontecer. O cara orou 2, o cara orou 3, o cara orou 4, o cara orou 5. Meu irmão, imagine, toda vez que ele orava, ele mandava o povo abrir a boca um pro outro. Fé igual a essa eu nunca vi no Brasil, nos Estados Unidos, Israel, em lugar nenhum. Imagina isso, meu irmão. Na quarta vez o povo abria a boca um pro outro assim, ó. Com ódio do coroa, com ódio dele já, passando vergonha. Imagina, já você abria sua boca pros outros. A maioria nem tinha escovado o dente. Meu irmão, eu sei que ele orou 8 vezes. Quando ele foi orar a 8ª vez, uma pessoa grita, chorando, lá do fundo da igreja, e ele manda trazer. Aí veio uma, e a gente sabe quando o milagre se manifesta, o nível de fé sobe, né? Veio uma, 2, 3, 4, e os outros sendo arrastados lá pra frente. Aí eu falei: não acredito, cadê a câmera? Aí eles: vem tirar foto aqui. Quando eu cheguei, a mulher estava com a boca aberta, meu irmão, e tinha dentes de ouro na boca da mulher, lá atrás. E era assim, cara, que ouro, meu irmão. Não era um pedacinho de ouro, não, era o ouro. Quando eu bati a primeira vez a foto, era aquelas câmeras digitais, sabe? Eu olhei, eu bati, tinha 2 dentes de ouro lá. Quando eu bati, eu olhei na câmera, na telinha da câmera digital, tinha 4 dentes de ouro, ou seja, transformou na minha frente para me esculachar mesmo. Na minha frente, cara. Então eu já vi Jesus fazer muita coisa louca, mas eu sei que eu ainda não vi nada. Eu ainda não vi nada. Eu estou com expectativa do meu moço. Eu estou com expectativa do que o meu filho está carregando, ou do que vocês estão carregando. Vocês vão ver que às vezes nós vamos, sabe, aqueles que oraram para cair fogo do céu vão se encontrar com a cabeça no meio das pernas, cansado. E não é a hora de você dizer: ah, viu, Deus te abandonou. É aqui que corações de pais e filhos se convertem e o verdadeiro avivamento começa a acontecer. Quando o Elias bota a cabeça no meio das pernas, ele começa a dizer para o moço: vai lá. E o moço vai uma, igual o coroinha. Vai uma vez, aí voltou. Nada ainda. Volta lá. Aquele moço tinha expectativa, tinha fogo, tinha ânimo para ver o novo de Deus, meu irmão. E eu creio que vocês precisam estabelecer esse nível de influência na vida da igreja. Eu quero ouvir de vocês o que Jesus está falando com vocês. O que Jesus está dizendo para vocês. Nós queremos ouvir, meu irmão. Porque Jesus vai falar coisas para vocês que muitas vezes não vai comunicar a nós, porque nós não estamos na geografia e no time que vocês estão. Nós queremos ouvir o que Jesus está falando para cooperar com vocês. Olha que coisa linda. E quando o moço foi correr, ele voltou e disse: Elias, eu vejo uma pequena nuvem. Esse moço trouxe esperança para Elias. Elias, tem mais. Elias, tem mais. Uau! E eu quero ouvir isso de vocês. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de andar com o novo convertido. Por causa disso. Eu gosto de andar com o novo convertido. Quando eu vejo uns doidinhos se convertendo na minha igreja, eu colo neles. Porque eles me trazem a memória que tem mais. Quando eu estou começando a ficar cansado, eles estão: ih, pastor, você ainda não viu nada. Estava lá orando no secreto, Jesus me mostrou isso, Jesus me mostrou aquilo. Me leva tanto do meu passado, quanto também me fala de coisas que Jesus quer fazer. Isso é muito bom. Comece a andar com pessoas assim, meu irmão. Comece a andar com moços. Comece a andar com mulheres do vaso de alabastro. Na verdade, sejam essa mulher do vaso de alabastro, meu irmão. Sobe o nível. Sobe o nível. E você vai ver que às vezes as pessoas ficam com raiva, mas às vezes é necessário Jesus ofender a mente para revelar o coração. Lá na nossa igreja, na nossa cidade, eu entendo que um dos nossos encargos, do nosso propósito, é estar constantemente quebrando vasos de alabastro na nossa cidade. Não para denunciar no sentido: olha, vocês não fazem, mas é de arrancá-los
de trazê-los, de puxá-los, uma responsabilidade de levar o nível cada vez mais alto. Meu irmão, se Barnabé passou, eu não quero que vocês venham depois descendo o nível, eu quero que vocês venham aumentando. Se Barnabé passou, se a nossa geração está passando aqui, fazendo algo, a nossa expectativa é que você venha depois levando o nível mais alto ainda, sendo uma influência para nós. Como vocês estão enxergando o mundo? Eu sento com os adolescentes da minha igreja e eu descubro que eu estou ficando velho, porque eu já não entendo nada de rede social, não entendo nada. E olha aqui, ó, respeita o pai, tá? Não estou tão desviado assim não, tá? Eu não sou tão desviado assim não, aqui tem um cara crente. Eu já estou ficando para trás. Cara, tem meninos hoje de 16 anos, 17 anos, milionário, com loja na internet, vendendo produtos que não são deles. Como assim? Pega um produto do AliExpress, bota numa loja online e o cara fica milionário. Enfia isso na minha cabeça. Fica igual a Nazaré calculando. Nós precisamos ouvir como vocês estão ouvindo o mundo lá fora. O que vocês estão vendo lá fora? Porque o mundo está mudando muito rápido. Eu hoje tenho dificuldade de me conectar com os adolescentes já, de tão rápido que as coisas estão mudando. Vamos lá, vamos acelerar. Voluntariado. Anota aí. A igreja que domina é a igreja que serve. Voluntariado. A igreja que domina é a igreja que serve. Se você quer realmente estabelecer uma igreja influente na sociedade, sirva a sociedade. Pergunte o que as pessoas estão precisando lá fora. Responda os clamores da multidão, meu irmão. O que Taubaté precisa? Aonde Taubaté tem fome? Porque muitas vezes a gente está dando de comer o que as pessoas já comeram, elas não querem comer. Pergunte qual é o nível de fome deles. O que está acontecendo aqui em Taubaté que vocês podem servir e manifestar o reino de Deus? Jesus tentou de diversas maneiras colocar na cabeça dos discípulos dele que ele veio para servir por meio de milagres, sinais e maravilhas, e os cabras não entendiam. Até que Jesus decidiu lavar o pé deles, e no final ele perguntou: e agora, vocês entendem? Ou seja, quer que desenha? Tá difícil? Porque quando os discípulos viam milagres e maravilhas, a cabeça de João é: vamos orar. Lembra aquela mentalidade de velha aliança? Que eu falei que a gente tem que botar Jesus no púlpito? Olha a mentalidade de João. Quando Jesus é rejeitado, João quer orar para cair fogo do céu. Quem que estava na cabeça de João? Elias. Vamos orar para cair fogo do céu. Ele não estava pensando em ter poder para servir. Ele não tinha entendido para que era o poder, para que era a unção. Aí Jesus lava os pés dos discípulos, no final pergunta: e agora? Vocês entendem o que eu faço? Desenhei. Será que vocês entenderam que se vocês querem dominar Taubaté, vocês precisam servir Taubaté? Não é me engula Taubaté, é sirva que você vai ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. A linguagem que o mundo entende Deus não é sinais e maravilhas. Você conhece pessoas por aí, meu irmão, que já viram Jesus curar, que já viram Jesus fazer coisas extraordinárias, e ainda assim o coração dessa pessoa não se quebranta. Mas se tem uma coisa que mexe com ela, quando você vira e fala assim: deixa eu lavar o seu carro, deixa eu te servir, deixa eu fazer algo pela sua família, deixa eu fazer algo por você. A linguagem que o mundo entende amor se chama serviço. Sinais e maravilhas é muito bom, é maravilhoso, faz parte do processo. Mas se você quer comunicar o amor de Deus ao mundo, comece servindo. Comece perguntando o que você pode fazer pelas pessoas. E não é apenas fazer, não, é como se faz. Eu costumo dizer que voluntariado não é lavar um banheiro, é como você lava o banheiro. É isso que o mundo quer ver. O mundo quer ver nós servindo os nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem, que nos odeiam. Isso sim manifesta amor. Vamos lá. Próximo, profecia. 1 Samuel 10:6. Abrem rápido. 1 Samuel 10:6. Esse tema é um tema muito forte lá na nossa igreja.
Eu queria muito que você ouvisse depois no Spotify da nossa igreja, chama A Igreja, está lá no Spotify, no podcast da Apple, uma série de mensagens com o tema Cultura de Profecia. São 2 horas ensinando sobre essa realidade que a gente vive lá. Quero só compartilhar um pouquinho aqui com você. 1 Samuel 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-se-ás em outro homem. Qual que é a primeira manifestação do apoderamento do Espírito Santo? A gente vai ver isso aqui em 1 Samuel, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ver também. A primeira coisa que muda em alguém quando ela é apoderada pelo Espírito Santo e transformada é a linguagem. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém foi batizado com o Espírito Santo quando a linguagem dele não é transformada, quando ele não fala a linguagem do céu. E a linguagem do Espírito é profecia. O Espírito é o Espírito da profecia. Essa é a linguagem de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Essa linguagem, meu irmão, é muito poderosa para você transformar todas as atmosferas, os lugares ao seu redor. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar de profecia, ele diz: eu gostaria que todos vocês profetizassem. E é por isso que eu estou falando sobre isso. Porque imagina só, sabe por que o apóstolo Paulo disse: eu gostaria que todos vocês profetizassem? Imagina uma igreja onde todo mundo profetiza. Que loucura que seria essa igreja para ela mesma e para a sociedade. Sabendo o que é profecia. Profecia é uma palavra inspirada para exortar, consolar e impulsionar alguém. Eu gosto de resumir profecia com uma frase: profecia é manifestar, reafirmar a identidade de alguém em Cristo. Profecia, para mim, resumidamente, é isso. É trazer a memória de alguém, a identidade dela no Senhor. Imagina uma igreja onde você chega na porta, alguém vai te cumprimentar e já te entrega uma palavra falando de quem você é no Senhor. Imagina só, você está aqui no altar, o cara que está aqui com um gasofilácio libera uma palavra e você te animando, te fortalecendo. Que coisa linda se nós fôssemos uma igreja que todo mundo profetizasse. Que coisa maravilhosa se a gente estivesse esbarrando um ao outro e saísse palavra de profecia de dentro de nós. Um dia, quando Jesus estava no Getsêmani, para que Judas pudesse identificá-lo para os soldados romanos, Judas ele chega e dá um beijo em Jesus, e Jesus diz: faça logo o que tem que fazer, amigo. Cara, eu acho isso incrível. Esse é um lugar onde tem uma cultura de profecia. Porque Jesus poderia falar para Pedro: traidor, miserável, mas cada um só dá o que tem. Olha o que Jesus deu para Pedro: amigo. É como eu te vejo, tentando trazer a identidade de Judas de volta. Imagina se quando alguém batesse em você como Judas bateu em Jesus naquele dia, saísse palavra de profecia para fortalecer as pessoas. Imagina se quando alguém batesse em você, saísse o que? Virtude. Saísse a linguagem do reino de Deus. Uma igreja que tem cultura de profecia é uma igreja que as pessoas não estão competindo umas com as outras por cargos. É uma igreja que um está impulsionando o outro a ir mais longe. Tudo que você quer liberar uma palavra para catapultar o seu irmão para um próximo nível. Uau, meu irmão, se a gente fosse assim. Eu creio que aqui vocês desfrutam muito disso. Um outro dia, eu estava no mercado com a minha esposa. E eu gosto do dom de profecia, porque eu acredito que é um dom que todos poderiam fluir se assim quisessem. Porque é a linguagem do reino de Deus. E eu acredito que o dom de profecia ele é como uma fagulha que traz a manifestação dos outros dons. Porque a gente vê, é muito comum o dom de profecia operar com outros dons. Ou após a operação de profecia, outros dons se manifestarem. Eu estava no mercado um dia com a minha esposa. E quando eu não tenho uma palavra para poder liberar, aliás, quando eu não tenho uma palavra para orar para alguém ser curado, eu sempre saio de casa e pergunto: Jesus, me dá uma palavra de profecia para alguém. Me mostra a sua visão sobre alguém, como você enxerga alguém hoje. E eu estava no mercado com a minha esposa, na fila, sendo atendido. E a moça começou a preparar as nossas compras dentro da sacola. E quando eu olhei para ela, Jesus falou comigo assim: diz para ela que eu amo o sorriso dela. Algo simples, né? Diz para ela que eu amo o sorriso dela, que eu amo a maneira que ela sorri enquanto trabalha.
Eu parei no caixa, olhei para ela e falei assim: moça, eu sou filho de Deus. Aí ela olhou assim, doido, maluco. E Deus falou comigo, falou algo sobre você. Aí ela: é? Falei: é. Deus falou comigo que ama a maneira que você trabalha sorrindo. Cara, quando eu falei isso, algo simples, né? Mas apoderado. Ela começou a chorar no caixa. Ela: como eu precisava ouvir isso hoje? O que eu estou passando aqui hoje? E quantas vezes eu comecei assim, e de repente eu já estava orando por cura. De repente eu estava orando para alguém ser tocado pelo Espírito Santo. Profetize, meu irmão. Saia de casa de manhã e pergunte: Jesus, o que você quer falar hoje para alguém? O que eu posso falar inspirado hoje para alguém que vai ativar alguém? Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Isso é profecia. Você se converteu? Então você se converteu para confirmar os seus irmãos. Uma linguagem de profecia é uma linguagem que confirma as pessoas. Ou é só eu que já vim para a igreja não confirmado, desanimado, fraco? Aí de repente você recebe uma palavra de profecia de alguém, você sai da igreja super saiyajin, né? Porque alguém disse que você não é aquilo que você está vendo naquele momento, que você é o que Deus diz que você é. Alguém te trouxe à memória quem você é no Senhor. Agora imagina você vivendo isso dentro da igreja e você liberando isso na sociedade lá fora. É uma fagulha. Porque todos os dons carregam uma carga de profecia. Porque profecia, ela ativa as pessoas, anima, fortalece. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual experiência com dons que não anima e fortalece alguém? Quando você é curado, quando você tem discernimento de espírito, quando você tem uma palavra de conhecimento, como é que você se sente? Animado e fortalecido. Por quê? Porque todo dom carrega uma pequena fagulha de profecia. Então, querido, você quer começar a operar nos outros dons? Começa a falar o que Deus fala sobre os seus irmãos. Começa a falar com a linguagem do céu, que você vai ver que os outros dons vão se manifestar também. Por último, cultura de generosidade. Jesus disse que nós faríamos obras maiores, amém? E quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando se fala de generosidade, a gente vê um nível incrível de sinais e maravilhas para a provisão financeira. Algo muito poderoso. Jesus virar para o seu discípulo e falar assim: Pedro, vai ali no rio e pesca, que quando o peixe vier vai ter moeda dentro do peixe. Gente, isso é doideira. Como assim? Eu não sei o que aconteceu, se esse peixe nasceu uma moeda dentro dele, se esse peixe comeu uma moeda de manhã cedo. Qualquer coisa é sobrenatural. Como Jesus sabia que o primeiro peixe que Pedro fosse pescar teria uma moeda dentro? Uau! No ministério de Jesus a gente vê sinais e maravilhas para multiplicação de pães e peixes. Uau, isso é demais! Mas tem um nível de obras maiores. O que seria um nível de obras maiores com relação a finanças? Pastor, e por que você está falando isso com relação à influência? Porque entenda uma coisa: um mover de generosidade nas finanças faz parte de um mover de avivamento da sociedade. Quando a gente olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, a gente quer copiar. Eles temiam o Senhor. Eles oravam. Unidade. Mas quando fala do nível mais hard, que eles começam a dividir os seus bens, a gente esquece. Por isso que a gente não desfruta do avivamento que eles desfrutaram. Esse é o nível hard de avivamento. Esse é o nível hard de avivamento. Porque dinheiro e coração não pode estar em lugares diferentes. Aonde está o seu dinheiro, está o seu coração. Se o seu coração está num lugar, o seu dinheiro está ali. Você não diz para mim que ama a sua esposa quando você investe mais no seu hobby de futebol do que nela. Não adianta. Coração e dinheiro estão no mesmo lugar. Então, quando a gente começa a ver um mover de avivamento genuíno, a gente começa a ver as pessoas colocando o coração delas no altar. E com isso nós começamos a colocar todos os recursos delas à disposição do reino de Deus. É esse nível de avivamento que eu sonho. Eu quero viver sinais e maravilhas. Poxa, a gente sair daqui, cada um sair com um dentinho de ouro para casa, vai ser legal, não é não? Poxa vida. Hein? Dá para comprar aquele pisante e ainda investir na obra missionária. Difícil vai ser a coragem para arrancar o dente, né? Eu acho que eu ia ficar com o meu mesmo. Ia ser muito bacana. Sinais e maravilhas é legal. Eu já vi isso na minha família espiritual. A gente fez uma conferência uma vez, e quando a gente foi fechar o caixa, a gente tinha que ter 4 mil reais, a gente só tinha 2 para poder pagar o evento. Só tinha 2 mil reais, tinha que ter 4.
A gente voltou pro evento, eu falei pro pessoal do administrativo, falei, não, agora já era, depois a gente parcela isso aí, passa o cartão, vambora. Fomos adorar Jesus, voltamos pra conferência. O cara do administrativo decidiu voltar no carro. Quando ele volta no carro, passou com o dinheiro que tinha 2.000, tinha 4. Desde quando ladrão invade carro e bota dinheiro? Olha que ia ser mais sobrenatural ainda, né? Aí sim ia ser sinal e maravilha. Carro fechado, apareceu 4.000 reais. Isso é muito bom, mas sabe de uma coisa? Isso não é obras maiores. Isso não é obras maiores. Quando Jesus estava andando com os seus discípulos, quando ele queria recurso, ele tinha que mandar buscar na boca do peixe. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus mandou tirar da boca do peixe e não mandou Pedro orar e enfiar a mão no bolso? Porque Jesus cria mais que o peixe poderia dar dinheiro do que Pedro. O que é mais fácil? Vai ali, pesca um peixe e vai ter dinheiro dentro. Ou falar, Pedro, eu vou orar. E quando eu acabar de orar, você vai enfiar a mão no bolso e vai estar aí o dinheiro. Pedro, vai lá na tua casa, que em tal lugar o recurso vai estar lá. Por que Jesus não falou isso? Por causa da incredulidade de Pedro. Porque quando Jesus queria fazer milagres, ele precisava de um menininho. Qual que é as obras maiores? Em Atos dos Apóstolos, a gente não vê dinheiro multiplicando mais. A gente vê as pessoas dando livremente tudo que elas têm. Esse é o nível que eu quero viver, de sinais e maravilhas, meu irmão. Sinal e maravilha de verdade vai ser quando eu ver as pessoas deixarem de comprar coisas para elas para investir no reino de Deus. Sinal e maravilha não é achar dinheiro na boca do peixe, é eu ver adolescente colocando o recurso dele à disposição do reino para essa casa. Isso é um nível de sinais e maravilhas que eu quero viver. Isso é um nível hard, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse nível, quando eu falei do dente de ouro, eu eu queria viver isso. Se você quer viver sinais e maravilhas nesse nível e tantas outras coisas, aprende com Cornélio. Aprende com Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, as orações e as esmolas dele subiram aos céus. Preste atenção nisso aqui. Quer um nível de sinal e maravilha mais punk que esse? Um anjo visitar a tua casa? Uau, cara. Que loucura. Eu quero viver isso também. Mas quando eu olho para a vida de Cornélio, eu percebo que a chave para o próximo nível de sinais e maravilhas passa pela maneira que eu honro meu irmão, pela maneira que eu honro as pessoas. A Bíblia diz que não foi só a oração de Cornélio que subiu aos céus, mas a postura de honra que ele tinha com as pessoas. A Bíblia diz o seguinte: olha, cuidado, porque alguns de alguns no meio de vocês, achando que estavam abrigando pessoas, abrigaram anjos. Então quer dizer que se eu quero ter um nível de sobrenatural de sinais e maravilhas, primeiro eu preciso aprender a honrar pessoas. E lá na minha igreja eu preguei sobre os anjos uns 2 finais de semana atrás, e eu falei sobre isso. Olha, cuidado, hein, porque você pode ter destratado anjos. Pessoas podem ter aparecido para você e você destratou, e você destratou os anjos. Aí todo mundo ficou assim. Aí eu falei, é triste ver a cara de vocês. Porque quando eu falei que vocês destrataram os anjos, vocês ficaram tristes. Mas vocês não se incomodam nem um pouco de destratar os irmãos de vocês. Vocês não estão prontos para o próximo nível. Senão vocês vão idolatrar o mover. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, o nível de sinais e maravilhas que a gente vê no ministério de Jesus, essas coisas todas, passa pela maneira que nós honramos uns aos outros. Quando a gente fala de oferta, a primeira coisa que vem no primeiro texto que geralmente vem no nosso coração é que o Senhor vai propor algo no meu coração. Não é isso que o texto diz. Eu estou terminando aqui já. Não é isso que o texto diz. O texto diz: proponha você algo ao seu coração. Aprenda uma coisa, meu irmão. Oferta não é Deus falando com você, é você falando com Deus. Oferta, eu sei que às vezes, para sanar a necessidade específica de alguém, Deus vai falar: olha, pega isso e dá para tal pessoa, porque eu quero que você abençoe ela com isso. Mas até quando Deus vai ter que falar conosco porque o evangelho não é o suficiente? Até quando Deus vai ter que ficar, sabe, mandando um anjo na nossa casa, visão, revelação? Ah, Deus sempre dá uma visão. Há pouco tempo atrás, uma família na nossa igreja, uma mocinha da nossa igreja, a casa dela no período das chuvas foi avariada e estava com risco de cair na cabeça deles lá. Tem 2 crianças na casa e a mãe dela. Quando eu vi aquela situação, Jesus não falou comigo de madrugada: vai lá e constrói uma casa para ela. O evangelho já fala isso, meu irmão. E eu lembro que quando eu vi a necessidade, a primeira coisa que eu pensei foi assim:
Se eu fosse uma igreja maior, queria tanto ser como a igreja do meu amigo que constrói casa para os outros, eu queria tanto conseguir, queria tanto ter esse recurso. Aí Jesus falou comigo, não tem a ver com bolso, não tem a ver com recurso, tem a ver com coração. Se você tem o coração, o recurso vai acompanhar. E a gente começou a construir a casa. Uma loucura. Derrubamos a casa. Derrubamos a casa da mulher e agora eu vou dormir todo dia pensando, meu Deus, eu tenho uma casa para construir. Eu falei com o pessoal, vamos logo derrubar a casa para não ter para onde voltar mais. É esse nível que eu creio que Jesus quer nos levar, meu irmão. Quero orar por vocês, coloque de pé no seu lugar. Eu não creio que eu falei novidades aqui para vocês. Mas o apóstolo Paulo também disse que é bom a gente ouvir as mesmas coisas. É saúde para nós ouvir as mesmas coisas. Talvez o que você está precisando hoje é voltar para essas culturas, meu irmão. Eu creio que Jesus quer levar vocês num outro nível de influência nessa cidade. Eu tenho certeza que se você aplicar esses 4 princípios, se você aplicar esses 4 valores aqui, eu tenho certeza que Taubaté vai dizer, ninguém tira Poema daqui, pelo amor de Deus, porque a gente precisa do que essa igreja faz. Ou vão dizer para você, não muda de casa, pelo amor de Deus, não muda de rua, fica aqui, porque a gente precisa do que você manifesta aqui. Vou terminar como nós começamos. Não tem como ser igreja e não ser influência. Não tem como, não é coerente, meu irmão. Ser igreja é ser influência. Nós estamos falando da mesma coisa. E eu creio que Jesus está chamando você para acender a sua luz, para você sair debaixo do banco e tomar os lugares altos. Isaías 2:2 diz que nos últimos dias o monte do Senhor seria elevado acima de todos os outros montes. Eu creio que a igreja de Jesus dos últimos dias vai ser uma igreja triunfante e poderosa, meu irmão. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu não vejo apenas o nosso start, mas eu vejo o nosso destino. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu vejo o mínimo que nós vamos viver na igreja gloriosa dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A Bíblia diz que é de graça em graça, de glória em glória, então tem mais, meu irmão. Jesus não foi esgotado nas páginas do livro de Atos, tem mais para ser vivido. A pergunta é se você quer. A pergunta é se você é aquele jovenzinho que está dizendo aí no teu coração, tem uma nuvem ainda, tem um outro nível. Ou você está satisfeito com o fogo que os seus pais oraram e caiu do céu. Ou você está satisfeito com o que você viu ontem. Eu quero te perguntar, e aí, o que você está vendo? Você vê uma pequena nuvem? Você vê um novo mover de Deus vindo? Diz para mim, meu irmão. Diz para mim o que você está vendo. Me deixa ver nos seus olhos, manifesta isso, meu irmão. Vocês precisam ser um vinho novo para mim. Diz para mim, meu irmão, o que você está vendo? Diz para mim o que Jesus está te mostrando que Ele vai fazer nesses dias. Vamos lá. Espírito Santo, em nome de Jesus, ativa pessoas aqui hoje. Vamos, Espírito Santo. Ativa pessoas aqui hoje. Vamos. Se enquanto eu falava essa noite o seu coração queimou, eu quero que você saia do seu lugar. Se enquanto eu falava em algum momento o seu coração queimou, eu quero que você saia do seu lugar. E vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se o seu coração está queimando agora, cara, responda ao Senhor, responda ao Senhor. Ele não está perguntando se você tem as ferramentas certas, Ele está perguntando se você crê. Maria, quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo disse: olha, você vai dar a luz ao Filho de Deus. Maria pergunta como, e o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu gosto de parafrasear o que o anjo disse da seguinte maneira: o anjo estava dizendo para Maria, não tem nada a ver com você. Você não precisa saber como, só não atrapalha.
Deixa o Espírito Santo fazer. Deus não está te chamando para fazer, Deus está te chamando para manifestar, meu irmão. Já está tudo pronto, Maria. Vamos, Espírito Santo, vamos. Mais.